Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quero desejar a cada um de vocês as minhas boas-vindas. Eu, a professora Denisa Braga, estarei com vocês hoje nessa aventura de descobertas. Estaremos hoje com mais uma aula de língua portuguesa e dessa vez eu quero trazer para vocês uma aula bem especial que tenha bastante aprendizado e que a gente possa realmente aprofundar nosso conhecimento em tudo que nós já vínhamos falando nas últimas aulas. Estão preparadas? Estão atentos? Então vamos começar. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Gente, como vocês sabem, todo início de aula nós temos sempre aquele momento em que nós reservamos para compreender qual é a habilidade que nós vamos conquistar nessa aula. E a nossa habilidade hoje é a seguinte: inferir o sentido de palavras ou expressões. Ou seja, quando eu falo aquela palavrinha ali, que você pode ter ouvido e pode ter dito assim, que palavra é essa, professora? Inferir, eu não sei o que significa, mas a partir de hoje você não vai ter mais dúvidas. Inferir o sentido de palavras quer dizer compreender, perceber ou entender o sentido de palavras ou expressões. Como, por exemplo, às vezes você pode estar lendo um texto e dentro desse texto existe uma palavra ou uma expressão, que é um conjunto de palavras, que você lê e você não consegue saber o sentido, o significado daquela palavra ou expressão. Mas, quando você lê o texto inteiro, compreende todo o sentido daquela mensagem, você pode até perceber e compreender o sentido ou significado dessas palavras. Também podemos inferir o sentido de palavras lendo com bastante atenção, revendo alguns trechos do texto que nós precisamos ler, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Nós temos o gênero textual da semana. Você já sabe qual é, não é verdade? É o gênero reportagem. Já falamos dele muitas vezes aqui. Outros professores já vieram falar também. E eu tenho certeza que você já está craque nesse gênero textual. Mas você sabe também que a nossa aula não pode começar sem aquele momento especial, que é a hora da leitura. Todas as vezes que nós nos encontramos, nós reservamos um tempinho para estarmos juntos lendo uma história que venha trazer para nós uma mensagem bem legal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que tem como título Um Natal Diferente. Essa história foi escrita por Cláudia Alencar e Renato César. Então vamos começar a nossa leitura de hoje? Neste ano diferente, a festa do Natal, na festa do Natal, algumas coisas mudarão por nossa segurança vital. Você está percebendo que na ilustração, o nosso amiguinho, ele está usando máscara de proteção? Então, vamos falar sobre um assunto que eu e você temos vivido nesses últimos meses. Com esse vírus circulando, precisamos nos atentar. Neste ano, as visitas vão ter que esperar. Lavar sempre as mãos, usar máscaras é essencial. Evitar as aglomerações para que ninguém fique mal. Saúde em primeiro lugar. Cada um em seu lar. Assim, cuidamos de todos e esse vírus vamos parar. Já estamos todos cansados dessa rotina diferente, mas é preciso este ano cuidar de nós e de toda a gente. Com certeza, nosso pedido este ano é por uma vacina. Enquanto ela não chega, sigamos confiando na medicina. Tudo isso vai passar. Tenha sempre isso em mente. Os cuidados são necessários. Tenha fé e siga em frente. Os abraços e beijinhos somente em modo virtual. Mas com saúde e esperança, teremos um Feliz Natal. Gente,
essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da mensagem que foi passada aqui. Sabemos que muitos de vocês que estavam acostumados no final do ano a estar junto com muitas pessoas, provavelmente não farão o mesmo no ano de 2020. Mas mesmo assim, não deixe de se comunicar com aquele que você ama, com aqueles que gostam de você, que estão sempre na sua vida. E também lembre-se de algo muito importante falado nesse texto. Tudo isso vai passar. Tenha sempre isso em mente. Uma hora, um momento vai chegar em que a gente vai poder voltar ao nosso convívio normal, com todas as pessoas que a gente gosta. Então, já começamos a nossa aula de hoje desejando um Feliz Natal para você e um Natal com segurança e com saúde, tá bom? Vamos continuar nossa aula? Hoje nós vamos estar fazendo uma revisão do gênero reportagem. Nós já estudamos esse gênero em outras aulas e agora nós vamos fazer uma apanhada sobre tudo que nós vimos. Você vem comigo, está preparado? Então fique atento, abra bem os olhinhos, porque agora nós vamos ver quanto que nós já aprendemos sobre o gênero reportagem. Vamos começar? Para começo de conversa, reportagem é um texto que tem o objetivo de expor informações detalhadas sobre assuntos de interesse social. E aqui eu quero trazer para vocês, destacar, na verdade, é uma expressão que tem nesse conceito. A reportagem, ela traz informações detalhadas. Isso quer dizer que as informações que a reportagem traz são informações mais aprofundadas, com dados mais relevantes, ou seja, para se fazer uma reportagem, precisa-se de um tempo bem maior do que para se fazer uma notícia, onde apenas se comunica os acontecimentos, ou seja, os fatos. Então, lembre-se sempre, a reportagem traz sempre informações detalhadas, tá bom? Vamos continuar? Onde é que a reportagem é veiculada? Também já vimos isso em outra aula. A reportagem costuma ser publicada em jornais, revistas, rádio, televisão, internet e redes sociais. Hoje nós temos aí vários canais de vídeos onde as pessoas elas colocam, onde as empresas, os jornais, as revistas, elas também colocam suas reportagens lá. Até mesmo as televisões, né? Os canais de televisão, com várias reportagens, para que eu e você possamos saber tudo o que está acontecendo na nossa sociedade. Então, esses são os meios de comunicação onde a reportagem pode ser veiculada. Vamos continuar? Vamos agora para uma parte muito interessante da nossa aula. É a estrutura da reportagem. Hoje, eu e você sabemos que a reportagem ela tem uma estrutura bem semelhante à notícia, que nós já estudamos também aqui. Mas hoje nós vamos revisar todas essas informações para que a gente saia dessa aula aqui com o nosso conhecimento bem profundo sobre esse gênero. Então, gente, vamos lá para as primeiras partes da reportagem. A primeira parte de uma reportagem é o título principal, que também pode ser chamado de manchete, tá bom? É o tema mais amplo da reportagem, ou seja, pelo título você vai compreender, vai ter uma ideia geral sobre o que vai tratar a reportagem. O título também é escrito de uma forma que venha chamar a atenção do leitor da reportagem. Nós também temos o título secundário, que nas nossas aulas nós aprendemos a chamá-lo de subtítulo. Diga comigo, subtítulo. O que é o subtítulo? É uma pequena explicação do conteúdo que vai ser tratado na reportagem. O subtítulo, ele complementa a informação geral que está sendo apresentada no título. Então, geralmente o subtítulo vem sempre pertinho do título, tá bom? Vamos continuar? Nós temos também aquela parte bem importante chamada lead. O que é o lead? É aquela primeira parte do texto, primeiro parágrafo. O lead trata-se de uma prévia do assunto da reportagem,
Ou seja, no lead você vai ter aí mais informações sobre o que a reportagem vem trazer para nós. O lead, ele resume o que o leitor lerá na reportagem. Vamos continuar? Nós também temos aquela parte que é a parte maior, não é verdade? A maior parte do texto, do gênero reportagem, que é o corpo do texto. O que é o corpo do texto, gente? Bom, o corpo do texto é a reportagem em si, contendo todas as informações. Todas as informações, você lembra como são essas informações da reportagem? Detalhadas, muito bem. O corpo do texto, ou seja, todo o restante da reportagem, ele vai estar sempre relacionado ao lead. Lembra que o lead ele vai trazer uma prévia do assunto com algumas ideias gerais que a reportagem vai trazer? Então, todas aquelas informações contidas no lead, que é como se fosse uma prévia, um resumo da reportagem, elas vão estar mais detalhadas no corpo do texto da reportagem. Gostaram, então, dessa parte da nossa aula? Então, vamos para mais informações que você e eu precisamos lembrar e colocar sempre aí na nossa memória. Olha aí na tela, gente. Na reportagem, há dados, entrevistas com especialistas, análise detalhada dos fatos e equilíbrio entre discurso direto e discurso indireto. Discurso direto é quando a pessoa fala. Por exemplo, lá na reportagem, você e eu já aprendemos também que tem várias entrevistas, não é? Entrevistas de especialistas, pessoas que são formadas na área que tratam do assunto da reportagem. Então, gente, geralmente, quando os especialistas eles estão sendo entrevistados, alguma fala deles vai ser colocada dentro do texto da reportagem. Ali, ele vai falar. Naquele momento, está sendo escrito o discurso direto. Mas quando o texto ele vai descrevendo situações, dando informações detalhadas, ele vai estar no discurso indireto. Tá bom? Então, vamos continuar? Agora eu trouxe para vocês uma coisa muito legal. Eu quero que vocês fiquem de olho na tela, com bastante atenção. Você sabe que a notícia e a reportagem, eles são gêneros textuais bem parecidos, mas eles têm diferença. E eu trouxe para vocês algumas diferenças entre a notícia e a reportagem. Olha só, vamos dar uma olhada na notícia. Olha aí na tela. Notícia depende dos acontecimentos e nunca da intenção do jornalista. A reportagem é diferente. Ela não depende dos acontecimentos, ela depende da visão e da intenção do jornalista sobre os fatos. Portanto, ela possui opinião. O que é interessante, gente, nessa parte aí é o seguinte: quando a notícia ela é publicada, é porque algo aconteceu. Entenderam? Então, para um texto ser notícia, quer dizer que existe um fato que aconteceu. Já a reportagem, não precisa exatamente que algo aconteça para que a reportagem ela seja publicada, seja criada. O próprio jornalista, na reportagem, ele pode pensar no trabalho dele assim: eu vou fazer uma reportagem sobre as aulas online da cidade de Teresina, sobre as aulas remotas da cidade de Teresina, da Prefeitura Municipal de Teresina. E ele vai começando a pesquisar, buscando informações detalhadas, entrevistando especialistas na área. Então, ele vai fazendo toda aí a construção do seu texto. Então, você precisa entender que a notícia, ela depende dos acontecimentos e não da intenção do jornalista, tá bom? Já a reportagem, ela depende muito mais da intenção do jornalista. Ele vai escolher um tema e vai escrever sobre esse tema, pesquisar, levantar dados, entrevistar pessoas. Entenderam a diferença entre a notícia e a reportagem? Por isso, a reportagem tem opinião e a notícia não tem opinião. A notícia apresenta apenas os acontecimentos. Vamos continuar? A notícia é um texto curto e preso à temporalidade. Já a reportagem é um texto mais extenso.
A reportagem ela é mais extensa, ou seja, mais longa, ela é mais completa e mais densa de informações. O que isso quer dizer? Densa de informações é que ela tem muito mais informações. Olha só como é que é interessante. Por exemplo, aqui na notícia está falando que ela é um texto curto. A notícia sempre vai ser um texto curto. Por quê? Porque a notícia ela precisa ser publicada logo. O fato ocorreu, aconteceu alguma coisa, então o produtor da notícia, ele já vai ter que escrever, ele tem que escrever bastante rápido, que é para publicar, seja no jornal impresso, seja num site, ou seja um texto para ser lido no jornal televisivo. Entenderam? Já a reportagem não. Por ela não está presa aos acontecimentos, o jornalista, o repórter, na verdade, que vai produzir a reportagem, ele pode ter um tempo maior para produzir. Por isso, ele tem mais tempo para buscar mais informações detalhadas, tá bom? Então, lembre-se das duas grandes diferenças entre notícia e reportagem. Notícia não tem opinião e é um texto curto. Reportagem apresenta opinião e é um texto mais longo. Entenderam? Então, vamos continuar? Agora, nós vamos para um exemplo de reportagem. Você está junto comigo? Então, preste atenção que nós vamos fazer uma leitura de uma reportagem, observando também as partes da reportagem. Olha só, gente, o título da nossa reportagem. Bullying. É preciso levar a sério ao primeiro sinal. E o que é o bullying? Essa expressão inglesa quer dizer o seguinte: muitas vezes, aliás, são muitas vezes as agressões, sejam elas verbais, sejam elas físicas, que é feita às pessoas, entenderam? Então, é o seguinte, é quando alguém fala de alguma pessoa, né, o bullying, tá ali, tá vendo o coleguinha ali, e aí começa a falar do coleguinha, começa a rir do coleguinha, começa a chamar outras pessoas para fazer essa mesma coisa, falar dele, rir dele, e isso vai envergonhar a pessoa. Entenderam, gente? Por isso que o bullying é um assunto muito sério e que deve ser tratado com toda a atenção. Então vamos lá, olha só. Bullying é preciso levar a sério ao primeiro sinal. Esse tipo de violência tem sido cada vez mais noticiado e precisa de educadores atentos para evitarem consequências desastrosas. Aqui nós temos o título da reportagem e logo abaixo nós temos o subtítulo. Então nós já vimos aqui uma parte da estrutura da nossa reportagem. Vamos continuar? Gente, vocês sabem também que a reportagem ela sempre vai trazer o nome do autor, ou seja, o repórter ou a repórter. Também a reportagem ela traz sempre a data em que a reportagem foi produzida ou publicada, tá bom? Então aqui a autora é a Andréia Barros e a data de publicação foi 1º de abril de 2008. Já faz bastante tempo, gente. Vocês prestaram atenção numa coisa? Por exemplo, a notícia... O fato acontece, não é verdade? E o fato tem que ser noticiado naquele dia, ou no máximo no dia seguinte. Porque se passar mais de um dia, 2 dias, a notícia já não é mais notícia. Não é verdade? A palavra notícia, gente, eu estou noticiando, eu estou trazendo uma novidade. Então, se começa a se passar vários dias, aquela notícia já não é mais uma notícia. Já não se torna mais uma novidade. É como quando você vai contar uma novidade para alguém. Não é verdade? Você já passou por isso? Aí você chega para a mamãe, chega para o papai, chega para a vovó e diz assim, você não sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. Aí a pessoa já sabe que você ia falar, ela já sabe. Ela diz assim, isso aí não é mais novidade não. Eu já sei, não é? Então a notícia, ela tem que ter um tempo de ser publicada. Mas você está percebendo a data em que foi produzida essa reportagem? Olha só, 2008. Vocês ainda não tinham nem nascido quando essa reportagem foi produzida pela Andréia Barros. O que eu quero falar isso? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a reportagem, ela não é presa
a temporalidade. Ela não é presa ao tempo. Eu produzo uma reportagem sobre um assunto de interesse social, como é o bullying que nós estamos lendo aqui. Não é verdade? O bullying é um assunto de interesse social. E ela continua sendo atual. Por quê? Porque o bullying é uma dificuldade que todos nós, na nossa sociedade, precisamos enfrentar, precisamos eliminar. Então, vamos continuar, gente. Vamos começar aí com o nosso... Lembra qual é aquele primeiro momento do texto ali, depois do título, depois do subtítulo? É o lead, não é verdade? Então, vamos lá. Entre os tantos desafios já existentes na rotina escolar, está posto mais um, o bullying escolar. Termo sem tradução exata para o português, tem sido cada vez mais reportado. Ou seja, tem acontecido mais e mais pessoas estão reclamando dessa ação que é o bullying. Vamos continuar. A partir dos casos graves, o assunto começou a ganhar espaço em estudos desenvolvidos por pedagogos e psicólogos que lidam com educação. Para Lélio Braga Calhau, promotor de justiça de Minas Gerais, a imprensa também ajudou a dar visibilidade à importância de se combater o bullying e, por consequência, a criminalidade. Não se tratam aqui de pequenas brincadeiras próprias da infância, mas de casos de violência, em muitos casos de forma velada. O que é uma forma velada? Escondida. Acontece, mas ninguém fala nada, entenderam? Vamos continuar. Esse aqui, gente, é o início do corpo do texto, onde nós vamos ver com mais detalhes o assunto que trata essa reportagem. Essas agressões morais ou até físicas podem causar danos psicológicos para a criança e o adolescente, facilitando posteriormente a entrada dos mesmos no mundo do crime, avalia o especialista no assunto. Ele concorda que o bullying estimula a delinquência e induz a outras formas de violência explícita. O que ele está dizendo? Olha só, se o coleguinha não respeita o outro, o coleguinha trata o outro com desrespeito, sorri do outro, né? E aí começa a envergonhar o outro, esse é um sinal nada bom. Nós precisamos ter atitudes melhores, porque se nós agimos desse jeito, nós estamos praticando o bullying. E o bullying, ele pode estar aí abrindo portas para outras atitudes piores ainda. Vamos continuar. Um seminário foi organizado pela Promotoria de Justiça da Infância e da Adolescência da Paraíba, em parceria com os governos municipal e estadual e apoio do Colégio Motiva. O evento teve como objetivo, além de debater o assunto, orientar profissionais de educação e do judiciário sobre como lidar com esse problema. Durante o encontro, também foi lançada uma publicação a ser distribuída para as escolas paraibanas, onde são apresentados os sintomas mais comuns da vítima desse tipo de agressão. Algumas pistas de como identificar os agressores, conselhos para pais e professores sobre como prevenir esse tipo de situação e mostram-se ainda quais as consequências para os envolvidos. Vamos continuar? Aqui nós temos a fonte, não é verdade? A fonte do nosso texto, da nossa reportagem. Está disponível no site da Revista Escola e aí nós vamos começar com a nossa atividade. Gente, estão preparados para a nossa atividade? Você se lembra do objetivo da atividade de hoje? Olha só, o objetivo, nós começamos explicando sobre ele há pouco tempo atrás. O objetivo da nossa atividade é inferir o sentido de palavras ou expressões em um texto. Então, o texto já foi apresentado para vocês e agora nós vamos fazer aqui o momento de perceber qual é o sentido ou significado de algumas palavras ou expressões encontradas nesse texto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler junto comigo? Agora, vamos reler alguns trechos da reportagem e, observando as palavras ou expressões destacadas, descobrir o sentido de cada uma delas. Então, esse é o nosso objetivo. Eu e você vamos ler alguns trechos da reportagem.
ver algumas palavras que estão destacadas dentro desses trechos e nós vamos tentar descobrir o sentido, o significado dessas palavras ou expressões. Então, estão preparados? Vamos lá, então? Vamos lá. Olha só, gente. A primeira palavrinha que eu tirei aqui é a palavrinha lidam, do verbo lidar. Você já tinha ouvido falar nessa palavra? Você já tinha visto, lido essa palavra em algum outro texto? Então, vamos lá. O que significa essa palavrinha? Para que a gente possa tentar descobrir o sentido, aonde nós precisamos ir? Nós precisamos voltar ao texto. Nós precisamos perceber o contexto onde se encontra essa palavra e assim pensar, raciocinar, tentar aí descobrir o sentido, o significado dela, tá bom? Então vamos lá? Olha só, quero que vocês olhem bem na tela e tentem fazer a leitura aqui comigo juntinho, tá bom? O assunto começou a ganhar espaço em estudos desenvolvidos por pedagogos e psicólogos que lidam com educação. Então, gente, pedagogos e psicólogos que lidam com educação. O que será que quer dizer a expressão de alguém lidar com educação? O que significa isso? O que significa a palavra lidam nesse trecho? Então, vou te dar uns segundinhos para você pensar e para você fazer a sua escolha rapidinho. Se você quiser, você também pode conversar com alguém que está aí pertinho de você, pesquisar na internet, fazer novamente aí a leitura do trecho que está na sua tela. 2 segundinhos para você pensar rápido. Vamos lá? Então, pessoal, vamos voltando aqui para a gente trazer aqui a nossa resposta. Lembra do nosso objetivo? Inferir sentidos de palavras ou expressões no texto. O que significa a palavrinha inferir? Perceber, não é verdade? Reconhecer, compreender e entender o sentido ou significado das palavras ou expressões no texto. Gente, quando eu digo que alguém lida com alguma coisa, eu quero dizer que essa pessoa, vamos lá para a nossa resposta? O verbo lidar significa enfrentar, aguentar, superar, tratar, trabalhar ou se responsabilizar. Claro que aqui são os muitos significados do verbo lidar. Mas dentro do nosso texto, lá de onde nós tiramos essa palavrinha, o significado que mais se adequa com o nosso texto é o significado de trabalhar com educação. São pessoas que trabalham com educação, que tratam sobre educação, ou seja, os psicólogos e os pedagogos, eles trabalham com educação. Entenderam? Mas aí nós vamos para mais algumas palavrinhas ou expressões. Estão preparados? Então venham comigo, rapidinho. Olha só, gente. Nós temos aqui uma expressão. Por que eu chamo de expressão? Porque é um conjunto de palavras. Nós temos 2 palavrinhas e juntas essas palavrinhas formam uma expressão, tá bom? Então vamos lá. A expressão tá aqui. Como é que vamos fazer a leitura juntos? Danos psicológicos. Diga aí comigo, são palavrinhas aí bem diferentes, não é? Do nosso dia a dia. Então vamos lá. Danos psicológicos. O que significa essa expressão danos psicológicos, gente? Então vamos lá. Temos aqui um trecho retirado lá da reportagem para que você faça a leitura.
para que você faça a leitura, tá bom? Então vamos lá. Essas agressões morais ou até físicas podem causar danos psicológicos. E aí, pessoal, o que pode significar essa expressão? Está dizendo aqui no texto o seguinte, que as agressões morais e físicas podem causar danos psicológicos. E então, nós vamos agora tentar trazer aqui o sentido da palavra ou expressão. Vamos lá? Danos psicológicos, prejuízos emocionais causados após evento ou vivência traumática, tá bom? Então, vamos continuar. Temos mais alguma expressão, que é a expressão sintomas. Vamos lá, gente. Temos aqui o trechinho, onde são apresentados os sintomas mais comuns das vítimas desse tipo de agressão. O que são sintomas? Você já sentiu sintoma de alguma coisa? Então, vamos para o nosso significado? Olha só. Sintomas são sinais, indícios e evidências de que algo está errado. Como, por exemplo, quando a gente está doente, nós sempre apresentamos alguns sintomas, né? A febre, dor de cabeça, náusea, tudo isso é sintoma. E às vezes os sintomas, eles também são do comportamento. Ah, fulano está triste, fulano está alegre. Tudo isso é sintoma, é um sinal, indício, evidência de que algo está ocorrendo, tá bom? Então, pessoal, e a nossa aula de hoje chega ao fim. E eu quero desejar para vocês aí muito aprendizado, muito desenvolvimento. Se vocês precisarem, voltem aí nos canais da SEMEC para rever a aula. Se tiverem alguma dúvida também, procurem o professor de vocês, seja no WhatsApp, seja na plataforma. Estamos sempre disponíveis para você. Tchau, tchau! Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos comigo nessa aventura de descobertas. Eu sou a professora Denise e quero desejar para vocês as minhas boas-vindas à aula de hoje. Hoje nós vamos aprender muitas coisas legais e eu espero que você aí possa estar tão empolgado como eu. Então preste atenção em tudo que vai ser falado aqui, participe da aula, pense bem e faça todas as atividades, porque hoje a gente tem muita atividade para fazer. Então vem comigo, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Como você já sabe, em toda a aula, nós não começamos sem falar dos nossos objetivos, as nossas habilidades a serem conquistadas. E a habilidade de hoje é a seguinte, olha só, gente, vamos fazer a leitura? Grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. Que palavra, que frase diferente, difícil de entender, não é? Mas esse é apenas o termo técnico, porque na prática eu acredito que você vai entender muito bem sobre o que nós vamos estudar. Mas daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, porque agora nós temos um momento bastante especial que eu particularmente gosto muito. Sabe qual é? Olha só, gente, ou vamos falar sobre o conteúdo da aula, vamos falar sobre os sons do X, tá bom? E agora nós vamos para aquela parte bem interessante, que é a hora ali da nossa leitura do projeto Sou Maratom. Será que você aí em casa está treinando a leitura da semana? Está fazendo aí com todo gosto? Então vamos começar mais uma semana trazendo para vocês aí a nossa leitura. A leitura que eu trouxe para vocês é a seguinte, pessoal. Quero que vocês fiquem bem de olho na tela para fazer a leitura junto comigo, tá bom? E o texto é: Todo mundo tem medo, de Ana Cláudia Ramos e Ana Raquel. Olha aí para a tela, vamos ler junto comigo. Todo mundo tem algum medo, mas nem sempre tem coragem de dizer. Tem gente que tem medo de barata, lagartixa, camundongo e outros bichos pequenos. Tem gente que tem medo mesmo de leão, crocodilo, onça, cobra, rinoceronte e outros bichos maiores e ferozes. Tem gente que tem medo de gente
e medo de falar o que pensa e o que sente. Mas tem gente que não tem medo de nada disso. Tem medo mesmo é de avião. E tem gente que tem medo de altura. Não pode nem olhar para baixo. Tem gente que morre de medo de lugar fechado. Aí, até andar de elevador é um problema. Algumas crianças têm medo de crescer. Outras têm medo de ficar sem escola, sem estudo. Outras ainda têm medo de perder os pais ou parentes queridos, ou de não serem amadas. E você, tem medo de quê? Gente, esse texto da Ana Cláudia Ramos e da Ana Raquel realmente traz para nós uma mensagem bem real. Porque todos nós temos medo, não é verdade? Os nossos medos diferenciam de uma pessoa para a outra. Mas o fato é que todos temos medo. Mas eu quero falar algo para você. Não fique triste porque você sente medo de alguma coisa. Na verdade, esse medo que você tem é só uma pequena chave que você tem nas mãos para superar essa dificuldade. Então, quando você tiver medo, confie em você, confie nas pessoas que estão ao seu redor, porque certamente você será uma pessoa mais corajosa, tá bom? Os nossos medos, eles existem, mas eles existem para ser trabalhados, superados, tá certo? Então, o texto termina dizendo o seguinte: e você tem medo de quê? Qual é o seu medo? O seu medo, eu não sei qual é, mas o seu medo foi feito, existe, como eu falei, para ser superado, tá certo? Porque você é uma pessoa corajosa. E corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que supera o medo. Esse texto, gente, tem 152 palavras, olha só, muita palavra tem esse texto. E o desafio que você tem que fazer agora, gente, é fazer a leitura silenciosa desse texto, tá bom? Você vai fazer a leitura silenciosa, que é aquela leitura que a gente faz, ó, com a mente, olhando, sem mexer a boca, sem sair som nenhum da sua boca. Mas você faz a leitura no seu pensamento, tá bom? Exercita essa leitura, porque essa leitura é muito boa para aumentar a tua concentração, o poder de concentração que você tem, tá bom? Então, vamos continuar. Fica aí o teu desafio para você fazer sua leitura bem legal. Apresenta teu áudio para o professor, seja no WhatsApp, seja na plataforma. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz quando ver seus resultados. Vamos continuar? Como vocês já sabem, pessoal, nós vamos trabalhar hoje sobre os sons da letra X. Diga comigo aí, X. Sabia que toda vez que a gente vai tirar uma foto, todo mundo, principalmente quando a gente tira foto em grupo, o que as pessoas falam? Diga X, porque quando a gente fala X, a gente meio que sorri, não é verdade? O X é uma letrinha muito usada em várias situações. Você já percebeu que quando o professor de matemática, ele vai trazer algum probleminha, ele vai dizer assim, qual é o X da questão, né? Ele quer saber qual é o resultado, qual é a resposta. Então, gente, olha só. A letra X é uma letrinha muito especial. É uma das últimas letras lá do nosso alfabeto, mas ela tem um diferencial enorme em relação às outras letras. E a gente já vai descobrir que diferencial é esse. Por que a letra X ela é tão especial? Vamos lá? A letra X é muito especial porque ela pode ter vários sons. Diga comigo, som. Olha só, gente, presta atenção. O X, a letra X, ela pode ter 4 sons diferentes. Imagina só, uma letra só do nosso alfabeto, ela pode ter vários sons, 4 sons diferenciados. E nós vamos descobrir que sons são esses. E vamos também, gente, ver vários exemplos de palavrinhas que contêm esse som. Vamos lá? Por exemplo, vamos começar aqui. Olho na tela. A letra X, ela possui 4 sons.
Ela possui som de CH e hoje nós vamos fazer muito som. Prepare aí, prepare a gargantinha, prepare o gogó, porque você vai fazer muito som hoje com a professora Denise, tá bom? O primeiro som da letra X que nós vamos estudar é o som do CH. Lembra quando você estava lá no primeiro ano? Lembra que a professora fazia para você os sonzinhos das palavras? Pois hoje a gente vai voltar para aquela época gostosa e você vai também voltar a fazer aqueles sons. Vamos começar? Então, o som de X, o X com o som de CH é aquele som ali. Lembra do som da chuva? Olha. Faz aí em casa comigo. Vamos lá? É o som do CH. Então, o X ele pode ter o mesmo som das letrinhas CH, tá bom? Além desse som, nós temos outros. Claro que nós temos outros. Temos também o X com som de CS. Professora, como é que é esse som CS? É assim, gente, ó. Como se fosse um Q e um S. Um K e um S, ó. Faz aí em casa, vamos lá? Muito bem, eu quero ver vocês fazendo aí. Pessoal que não está assistindo a aula com você, vai olhar você aí na sala, no quarto, vai dizer, o que esse menino está fazendo? Então vamos treinar os sons, tá certo? Vamos continuar? Nós temos também o X com som de S. Esse som do S é muito fácil, né? É um pneu secando. Você lembra do pneu secando? Quando a gente estudava lá no primeiro ano, ó. Faz comigo, faz. É o som do S. S de sapo, S de saco. Mas o X, ele vai ter esse mesmo som em algumas palavrinhas. Então, vamos continuar? Temos também o X com o som de Z. O som de Z é aquele zumbido, né? Da abelhinha que a gente costuma estudar para reproduzir o som. Vamos fazer juntos? Vamos lá? Zzz. Vamos lá, todo mundo? Zzz. Muito bem, tô vendo que você tá afiado, viu? Parabéns! Então, nós temos 4 sonzinhos que a letra X pode representar. O som do CH, sh, o som do CS, x, o som do S e o som do Z. Z. Muito bem, vamos começar, gente? Trouxe para vocês aqui hoje alguns exemplos de palavrinhas que são escritas com X, mas possuem os sons que a gente acabou de ver, tá bom? Então, vamos lá. A primeira palavra que eu trouxe para vocês, muito fácil, né, pessoal? A palavra é peixe. Peixe. E o som do X aí está com o som do CH. Peixe. Né? Qual é o som? Muito bem. Vamos para mais uma palavra? Uma palavrinha escrita com X? Agora nós temos aí uma outra palavra diferenciada, que é o táxi. Diga comigo. Táxi. Táxi. Muito bem. O táxi, na palavrinha táxi, o X fica com o som de CS. Táxi. Vamos continuar? Temos aqui mais uma palavrinha. E a palavra agora, gente, olha, esse ônibus aí, você tá vendo no desenho? Cheio de mala, de bagagem em cima, quer dizer que tem muitas pessoas viajando para algum lugar. Você já conhece, você já foi para uma viagem assim, dentro de um ônibus com várias pessoas? Como você sabe? Você sabe qual é o nome desse tipo de viagem? É uma excursão. Diga comigo. Excursão. Você percebe que a letrinha X, ela vai ter aquele som de S. O sonzinho, olha, do pneu secando. S. Excursão. Então, repita em casa aí essa palavra também. Vamos continuar para a nossa próxima palavrinha. Olha só, gente. Nós temos aí um bonequinho, né? Todo fardado, com aquela roupa camuflada, não é verdade? Com uma boina. O que será que ele está representando? Ele está representando uma organização, né, brasileira que nós chamamos de exército. E a letrinha X aí já possui um outro som, que é o som da letra Z. Exército.
Faça comigo aí a leitura dessa palavra. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Exército. Você percebeu que você falou o som da letrinha Z no lugar do X? Então, muito bem. Agora, gente, é o seguinte. Nós temos aqui vários e vários exemplos. Mas agora nós vamos para mais um. Eu quero que você preste atenção. Olha só. Agora, a nossa atividade é a seguinte. Eu tenho aí uma palavrinha na tela. Você está vendo essa palavrinha? Então, eu não vou ler essa palavra agora. Quem vai ler essa palavra é você aí em casa. Eu quero que você leia essa palavra e você identifique se o X tem som aí nessa palavra de CH, de CS, de S ou Z. Eu vou te dar 2 segundinhos para você ler a palavra e identificar. Nessa palavra, a letra X tem esse som, tá bom? 2 segundinhos para você pensar e já já a gente traz a resposta. Vamos lá. Vamos lá, gente? Já conseguiram ler? Fizeram a leitura direitinho? Entenderam aí qual é o som que está sendo dito aí nessa palavra, que está sendo falado nessa palavra? Então vamos lá. Vou fazer a leitura junto com vocês. A palavra aqui é a palavra xarope. Diga comigo. Xarope. O X nessa palavra tem som de quê? CH, CS, S ou Z? Vamos para a resposta? A palavra xarope, o X aí na palavra xarope, ele apresenta som de CH. Parabéns para você que acertou. Eu tenho certeza que essa foi muito fácil, não é verdade, gente? Porque o som do CH ele é muito fácil de identificar. É só lembrar da chuvinha, não é? Então, muito bem, vamos continuar. Temos mais uma palavrinha que eu trouxe aqui para vocês. Também não vou ler essa palavra agora. Você que vai ler. Se você não souber, você pode perguntar para alguém que está aí na sua casa, juntinho de você, diz assim, que palavrinha é essa? Me ajuda. Depois que você lê a palavra, você vai falando a palavra, para identificar o som da letra X. Qual é o som que a letra X está apresentando nessa palavra? Mais 2 segundos para você ler e para você identificar o som da letra X na palavra. Vamos lá? Rapidinho. Pronto, pessoal? Já conseguiram? Tenho certeza que muitos aí já compreenderam e já entenderam aí qual é o som que a letra X está apresentando nessa palavra. Eu vou ler com vocês a palavrinha. A palavra que temos aqui é a palavra fixo. Diga comigo. Fixo. Repita bem mais forte, mais uma vez. Fixo. E agora, a letra X. Nessa palavrinha, ela está apresentando que som? Será que é som de CH? Será que é som de CS? Ou será que é som do S ou do Z? Vamos lá? Vamos para a resposta? Será que você acertou? Olha só, gente. Na palavra fixo, o X traz o som do CS. Lembra daquele som, ó? Que nem o Q e o S, o K e o S, né? Muito bem. Vamos para mais uma palavrinha? Então, vamos lá juntos, pessoal. Mais uma palavrinha aqui, gente. Essa palavra está até separadinha, né? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nela. Vocês vão fazer aí a leitura dessa palavra, identificando qual é o som que o X está apresentando na palavra, tá bom? Pode perguntar para quem estiver aí perto de você, sem problema nenhum. O importante é que você participe da nossa aula com muita dedicação. 2 segundinhos para você pensar. Vamos lá. Pronto, pessoal. Já podemos avançar na nossa aula. Então, vamos lá, gente. Que palavra é essa, pessoal? Que som que tem essa letrinha X? Vamos lá. A palavra que nós temos aqui, que está separadinha, é a palavra explosão. Diga comigo. Explosão. Explosão. E o X, nessa palavrinha,
traz o som de que letra, gente? Explosão. O X está com o som de CH? Aquele som? Será? É o som do CS, o kiss, kiss, kiss? É isso? Ou é o som do S, aquele som do pneuzinho secando, ó? Ou será que é o som do Z? Será que é esse? Então, vamos lá para a nossa resposta, gente. Explosão. Na palavra explosão, o X apresenta o som de S. Aquele sonzinho que a gente já aprendeu há muito tempo. Vamos continuar, gente? Olha só. Temos mais uma palavrinha, tá separadinha aí para você fazer a leitura dela, tá bom? E aí você vai fazer a leitura, você vai identificar qual é o som que o X está apresentando nessa palavra. 2 segundinhos mais uma vez para que você possa fazer essa atividade. Essa nossa atividade, gente, que nós chamamos, é aquela nossa atividade mental, né? Que a gente vai lendo e a gente vai ali no nosso pensamento fazendo as nossas escolhas, fazendo aí a nossa atividade, tá bom? Então vamos lá. 2 segundos para você. Vamos voltando aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa atividade. Que palavra é essa que nós temos aí, gente? Que palavra é? Bom, pessoal, essa palavra é uma palavra que, olha, o X tem um som diferenciado daqueles que a gente já estudou. É a palavra exame. Diga comigo, exame. É quando a gente vai ao médico, faz uma consulta, fala com ele sobre o que está acontecendo. E o médico, para saber mais profundamente, mais detalhadamente sobre o que está acontecendo no nosso corpo, ele diz assim, olha, eu vou passar um exame para você fazer. É um exame, né? Quando a gente vai ser examinado. Antigamente, a gente também chamava as provas, sabe aquelas provas que a gente faz na escola? A gente chamava as provas de exame também, para examinar como é que está o aprendizado, né, do aluno, da criança, tá bom? Então, exame é a nossa palavra. Você já identificou qual é o som que o X está fazendo? Exame. Exame. Diga aí comigo. Exame. Então, vamos lá para a nossa resposta. Espero que você tenha acertado. A palavrinha, aliás, a letrinha X, ela está aí com o som de Z. Exame. Parabéns para você que acertou. Tenho certeza que você gostou bastante dessa atividade. Quero que você veja mais, porque agora que a gente vai ter uma atividade bem legal mesmo, tá bom? Olha só, pessoal. Então, gente, como eu estou falando para vocês, não esqueçam, o que é uma atividade mental? É aquela atividade que você lê, você pensa e você responde consigo mesmo, na sua cabecinha, na sua mente, tá bom? Nós vamos para mais uma etapa de uma atividade assim, agora com mais palavrinhas diferenciadas para a gente fazer aí o reconhecimento do som da letra X. Vamos lá? Olha só, gente, temos aí a palavrinha caixa, né? Caixa. Eu já li aqui para vocês já devem saber qual é o som. Qual é o som que a letra X apresenta na palavra caixa? Um segundinho aí para você pensar e escolher. Som do S, Z, CH ou CS. Vamos lá? Rapidinho. Então, vamos juntos, gente. Resposta. Qual é o som da letra X na palavra caixa? Qual é? É o som do CH. Parabéns para você que acertou. Vamos para mais uma palavrinha? Temos essa outra palavra, que é a palavra maxilar. Diga comigo, maxilar. Qual é o som do X na palavra maxilar? Você já sabe qual é o som do X aí nessa palavrinha? Repete a palavra mais uma vez para você ter certeza. Maxilar. Vamos saber qual é a resposta? Qual é o som que a letra X apresenta nessa palavra? É o som do CS, não é verdade, gente? Maxilar. Faça aí comigo mais uma vez. Maxilar. Mais uma palavrinha aqui. A palavrinha explicar. Fale aí mais uma vez aí na sua casa. Explicar. E qual é o som da palavrinha explicar? Aliás, da letra X na palavrinha explicar. Qual é o som da letra X? Você já sabe?
Então, vamos para a nossa resposta? Vamos lá. A resposta é que a letra X, na palavra explicar, tem o som da letra S. Olha só, vamos ler mais uma vez bem devagarzinho para a gente perceber? Explicar. Muito bem. Vamos para mais uma palavra? Temos a palavra exato. Essa aqui é bastante fácil, tenho certeza que você já matou a charada. Qual é a letrinha, aliás, qual é o som que a letrinha X faz nessa palavra? Exato. Vamos lá? Vamos para a resposta? A resposta é que, na palavra exato, a letra X possui o som de Z, tá bom? Então, vamos para mais uma atividade. Falei para vocês que vocês tinham que se preparar, que hoje tinha muita atividade para a gente fazer. Olha só, pessoal, a nossa atividade de agora é bem interessante. Você vai ler palavrinhas, tá bom? Algumas palavrinhas que eu escolhi para você e vai classificá-las corretamente de acordo com o som que a letra X apresenta em cada palavra. Então, a gente já sabe que todas essas palavrinhas, elas possuem a letra, aliás, elas possuem a letra X. E em cada palavra, a letra X pode ter um som diferenciado. Você lembra quantos sons a letra X pode apresentar? Quantos sons diferentes? 4 sons diferentes. O som do CH, o som do CS, o som do S e o som do Z. Tá bom? Então, vamos começar? Vamos fazer a leitura aqui. Agora, leia as palavras a seguir e classifique-as corretamente de acordo com o som da letra X. Então, vamos começar. Gente, eu tenho aqui para vocês uma lista de palavras bem interessantes. Todas essas palavras, como eu já disse, elas têm em comum que todas elas possuem a letra X. Agora, em cada palavra, a letra X vai ter um som. Vai depender aí de cada palavrinha. O que eu quero que você faça agora, gente? Faça a leitura dessas palavras. Eu vou aqui fazer a leitura junto com vocês e depois nós vamos fazer aí as nossas escolhas de acordo com a classificação do som da letra X, tá bom? Então, vamos começar a fazer a nossa leitura? Vamos lá? Bruxa. Repita aí em casa, tá? Boxe. Exterior. Exausto. Lixo. Reflexo. Exclamação, exagero, texto, exigente, faixa, axila, xícara, êxito. Vamos fazer a leitura mais uma vez para a gente confirmar aqui? Vamos lá, rapidinho. Bruxa, boxe, exterior, exausto, lixo, reflexo, exclamação, exagero, texto, exigente, faixa, axila, xícara e êxito. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essas palavrinhas e nós vamos classificá-las de acordo com o som que a letra X apresenta em cada uma delas. Então, vamos lá. A nossa atividade vai falar sobre o som do X, tá? Então, nós temos aqui, olha só, som de CH, você vai colocar aqui as palavrinhas que apresentam o som do CH. Som de S, palavrinhas que apresentam o som de S, onde o X apresenta o som do S. Som do CS, lembra aquele, acho que aqui é a mais difícil, é o KISS, tá bom? E por último, o som do Z. Agora nós vamos observar cada palavra e verificar o sonzinho que ela apresenta, que a letra X apresenta nessa palavra. Nossa primeira palavrinha é a palavra bruxa. Diga comigo, bruxa. A letra X nessa palavra apresenta que som, gente? Som do CH, som do S, som do Z, som do CS. Vamos lá? Um segundinho para você pensar e tentar aí fazer a sua atividade. Olha, lembra que é a nossa atividade mental de hoje? Então, vamos lá. Bruxa tem o som de CH, o som do X, né? Não é assim que a gente fala? Então, vamos para a próxima palavra? Boxe. Boxe. Qual é o som que a letra X apresenta nessa palavra? Vamos para a nossa resposta? É o som do CS, boxe. Próxima palavra, exterior. Diga comigo, exterior. O som do X nessa palavra representa que letra, gente? Representa o som do S. Muito bem, parabéns para você que acertou.
exausto. Diga comigo, exausto. A palavrinha exausto representa o som, o X representa o som do Z. Parabéns para você que acertou. E agora a palavrinha lixo. O X na palavra lixo, ele tem som de quê? Vamos para a resposta? Ele tem som de CH. Parabéns para você que acertou. Tenho certeza que você já acertou bastante, não é? Vamos para a próxima palavra? É a palavra reflexo. A palavra reflexo, ela possui, o X da palavra reflexo possui o som de CS. Próxima palavrinha, a palavra exclamação. O X na palavra exclamação, ele representa que som? Vamos ver? É o som da letra S, o som do S. Temos também a palavra exagero. O X na palavra exagero, ele representa o som da letra Z. Vamos para a próxima palavra? É a palavra texto, gente. Texto, diga comigo, texto. A palavra texto, o X na palavra texto, ele apresenta o som do S. Temos a palavra exigente, diga comigo, exigente. A letra X na palavra exigente representa o som do Z. Você está acertando? Está gostando da nossa atividade? Então vamos lá. Temos a palavra faixa. A palavra faixa, a letra X, ela tem som de quê, hein, pessoal? Vamos para a resposta? Tem som de CH. Também temos a palavrinha axila. Axila. Diga comigo. Essa palavrinha, a letra X na palavra axila, ela tem que som, gente? Vamos ver? O som do CS. E também temos a palavra xícara. Xícara. A palavra xícara possui que som? A palavra xícara possui o som do CH. Por último, nós temos a palavra êxito. Diga comigo, êxito. O som do X na palavra êxito é o som da letra Z. Gostaram da nossa atividade? Aprenderam bastante? Viram vários exemplos de palavrinhas com X e com os sons que a letra X pode ter? Então, muito bem, gente. Essa foi a nossa atividade de hoje. E eu quero trazer para vocês aqui uma mensagem que fala o seguinte, ela é bem simples, ela diz assim, olha só. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Esse texto é de Maurício Francisco Seolim. E eu achei ele muito pertinente, muito apropriado para esse momento, porque nesse momento eu me despeço de vocês na nossa última aula do ano de 2020. Quero que vocês, assim, estejam muito felizes nesse Natal e nesse Ano Novo, tá bom? E quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Eu e você sabemos que 2020 não foi um ano nada fácil, não é verdade, gente? Tivemos muitas dificuldades para nos adaptar, inclusive a nossa realidade educacional desse ano. Mas eu quero parabenizar vocês, porque por mais dificuldade que nós tivemos, nós estamos aqui. Chegamos nesse momento e eu quero aqui parabenizar cada um de vocês que foram guerreiros dedicados nesse ano de 2020. Então, pessoal, quero dar aqui para vocês, desejar aqui para vocês o meu muito obrigada, dizer muito obrigada pela companhia de vocês. Nossa aula está chegando ao fim e eu quero aqui deixar expresso o meu desejo de que logo, logo a gente possa se encontrar nas nossas salas de aula com saúde e segurança. Um feliz Ano Novo, Feliz Natal, aproveitem bastante e em 2021 tudo de bom para vocês. Tchau, tchau! Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula. Eu aqui, na nossa sala de aula virtual, vocês aí na casa de vocês. E assim, nós vamos construindo esse processo de ensino e aprendizagem. E não se enganem, eu aprendo muito com vocês, porque eu também aprendo com vocês. Isso para mim é muito importante. E nós vamos construindo assim
a nossa relação de aluno e professor, ok? E o que nós iremos estudar hoje é geografia, isso mesmo, a nossa aula de hoje é a aula de geografia. E na aula de geografia estudaremos os impactos ambientais causados pelo lixo. Ixi, professor, a gente vai falar de coisa ruim de lixo. Quem disse que o lixo é coisa ruim? O lixo não é coisa ruim. O ruim é a forma errada de nós lidarmos com o lixo. E nós vamos ver um pouquinho disso na aula de hoje. Claro que só um pouco, até porque isso é muito longo. É um conteúdo muito extenso. Nós vamos ver um pedacinho dele. Mas olha, de antemão já digo, se cada um de nós fizermos a nossa parte, a nossa relação com o lixo vai mudar completamente. E é isso também que nós vamos ver na aula de hoje. A habilidade que nós iremos estudar é relacionar o consumo excessivo à produção de lixo industrial, comercial, doméstico e ou mesmo da escola, identificando suas consequências. Isso mesmo. Olha só, quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz. Mas nós temos algumas receitas para melhorar essa relação que nós estabelecemos com o lixo. E um pouco disso também nós vamos ver aqui na aula de hoje. E quais os objetivos da nossa aula? O primeiro deles, estudar sobre o lixo. O segundo, entender os impactos do descarte inadequado do lixo. E, por fim, identificar as formas corretas de descarte do lixo. Então, nós vamos estudar sobre o lixo, entender os impactos do descarte inadequado do lixo e depois identificar as formas corretas de descarte do lixo. Isso mesmo, a forma como nós descartamos o lixo, nos livramos do lixo, jogamos o lixo fora, ela tem uma forma correta. E se essa forma correta não for cumprida, nós podemos ter consequências graves, como temos algumas. Isso é bem verdade. Para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Primeiro deles, você sabe o que é lixo? Professor, eu sei, lixo é aquilo que a gente joga no lixo. Não obrigatoriamente. Nós podemos jogar no lixo aquilo que ainda tem utilidade. Nós estamos nomeando aquilo de lixo, mas não obrigatoriamente aquilo é lixo. Você sabe como o lixo pode ser reaproveitado? Tá aí uma boa pergunta. Existem várias e diversas formas de se reaproveitar o lixo. A coisa mais absurda é que a gente imaginar que a gente julga que é lixo, pode não ser lixo. Nós podemos reutilizá-lo, dar uma nova utilidade para aquilo. Você conhece os impactos que o lixo provoca no meio ambiente? O lixo provoca muitos impactos no meio ambiente, muitos mesmo, muitos. Na nossa vida enquanto seres humanos, na vida dos outros animais, né, de todo o ecossistema, de toda a biodiversidade, tudo isso pode ser prejudicado pelo descarte inadequado do lixo. Então, você sabe o que é lixo, você sabe como o lixo pode ser reaproveitado, você conhece os impactos que o lixo provoca no meio ambiente? O lixo. Para a realização de um estudo acerca do lixo, que é um dos maiores problemas ambientais em âmbito mundial, é preciso compreender o seu significado. É preciso que a gente compreenda o que é que significa lixo. De uma forma sintetizada, o lixo corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas que é considerado sem utilidade e que entrou em desuso, ok? Então, o lixo é todo o resíduo produzido pelo ser humano, ok?
que não tem mais utilidade, que entrou em desuso, que a gente não quer mais, que a gente vai descartar, ok? Que não tem mais serventia, tá bom? Então, a grosso modo, o lixo é isso. Nós temos ali a imagem de um depósito de lixo, de um lixão, ainda um lixão a céu aberto, coisa que a cada dia nós temos bem menos no Brasil, ok? Isso é uma vitória para todos nós. São esses tipos de lixões aqui, os lixões a céu aberto, que nós temos na grande maioria dos casos, agora são os aterros sanitários. O lixo é um fenômeno puramente humano, ok? Uma vez que na natureza não existem, pois tudo no ambiente agrega elementos de renovação e reconstrução do mesmo. O lixo é produzido somente pelo homem e por mais ninguém, tá bom? Nenhum outro animal produz lixo, não. Nenhum outro animal. Só quem produz lixo é o ser humano. Então é um problema que o ser humano tem que resolver, que é o problema da produção de lixo. Os outros animais não têm a ver com isso. Eles não produzem lixo, ok? Neste contexto, o lixo pode ser encontrado no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. São as três formas de encontrar o lixo: sólido, líquido e gasoso. Nós temos, claro, os resíduos sólidos, que são os mais comuns, e é desses aqui que principalmente nós estamos vendo nas imagens, tá bom? São os resíduos sólidos, é o lixo mais comum. Mas, por exemplo, aquele que é produzido, aquela fumaça que é produzida pelos carros, pelas indústrias, aquilo também é lixo que está sendo aí jogado na atmosfera, tá bom? Alguns lixos líquidos, ok? Aquilo que a gente joga no esgoto, aquilo também pode ser considerado um tipo de lixo, tá bom? Não tem mais utilidade, a gente está descartando, então joga no esgoto, aquilo também pode ser considerado um lixo. O lixo pode ser classificado como orgânico, que são restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeiras, entre outros, ok? O lixo orgânico é aquele que é extraído da natureza, é utilizado a parte que interessa ao ser humano e o restante é descartado. Esse lixo ele tem dois problemas. O primeiro, na verdade, tem um problema e uma facilidade melhor de lidar com ele. O problema maior dele é que geralmente esse tipo de lixo ele gera muito mau cheiro, ok? Que é o lixo orgânico, ele gera muito mau cheiro, tá? Quando você vê os urubus ali em torno do lixão, ele está em busca do lixo orgânico, não é do lixo inorgânico, ok? Porém, ele é mais fácil de lidar com ele, porque se você enterrar esse tipo de lixo, ele é facilmente absorvido pelo solo, ok? Ele é facilmente absorvido pelo solo, então é mais fácil de lidar com ele. Ele também pode ser utilizado para se gerar adubo, né, para as plantações, de ração para animais, tá bom? Então é um lixo mais fácil de lidar com ele. Mas nós temos também o lixo inorgânico, e esse podem ser recicláveis ou não, por exemplo, plástico, metais, vidros e etc. Tá bom? O lixo inorgânico, a grande maioria pode ser reciclado. Não estou dizendo que é isso que acontece na maioria das vezes, mas grande parte dele pode ser reciclado. O processo de reciclagem, às vezes, é um processo complexo, ok? Então, muitas vezes, as vias econômicas fazem com que esse tipo de trabalho não compense economicamente, mas o meio ambiente agradece. Também nós temos o lixo tóxico, que são pilhas, baterias, tinta e etc. Também nós temos o lixo altamente tóxico, que vai além do tóxico, que geralmente é o lixo nuclear e o lixo hospitalar. E esse altamente tóxico é o lixo mais difícil de lidar com ele, porque ele é altamente poluente e perigoso para os seres humanos.
Diante disso, o lixo pode ter várias origens, dentre as principais estão os resíduos domésticos, sólido, urbano, industrial, hospitalar e nuclear. Nós temos aqui uma foto do lixo orgânico aqui, ó, resto de comida, de folha, parece-me que tem casca de algumas frutas. Bem, esse é o lixo orgânico e, como eu falei, é um lixo que se tem uma facilidade maior de lidar com ele, de se poluir menos com esse lixo, tá bom? Diariamente, as cidades emitem uma enorme quantidade de lixo e grande parte desses detritos não são processados, ou seja, o excedente vai sendo armazenado em proporções alarmantes, ou seja, é produzido muito lixo e vai sendo armazenado em algum lugar. O lixo tem que ser descartado de alguma forma, tá bom? O problema cresce gradativamente, ou seja, não se para de produzir lixo e esses depósitos estão ficando cada vez mais cheios. E aí, quando está cheio que não suporta mais, cria-se outro depósito. Isso é um problema. Devido ao elevado número de pessoas no mundo e o grande estímulo ao consumo presente nas sociedades capitalistas. Então, nós chegamos aqui ao X da nossa questão, tá? Ao ponto ápice da nossa questão. Por que nós temos muito lixo? Porque o consumo está crescendo muito. Quanto mais eu consumo, mais lixo é produzido, mais lixo eu tenho para jogar fora. Vejam bem, suponhamos, né, eu comprei um tênis. Fui na loja, comprei um tênis. Primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar o tênis antigo fora. Então eu vou jogar aquele tênis que eu tinha, que já está rasgado, que já está furado, que não me serve mais, eu vou descartá-lo. Tá? Se ele tiver em condições de uso, eu posso até passar para outra pessoa. Se não, eu vou jogá-lo fora. Tá bom? Se é porque o meu pé cresceu, ótimo, o outro ainda está bom. Mas se o outro já não presta mais, o que é que eu tenho que fazer? Descartá-lo. Então ele vai para o lixão. Mas eu comprei esse tênis. E aí, quando eu comprei, o meu tênis veio dentro de uma sacola. Eu não vou usar mais aquela sacola. Lixo, sacola. O meu tênis, ele veio dentro de uma caixa. Ixi, eu não vou usar aquela caixa. Caixa virou lixo, vou jogar fora. Dentro do meu tênis veio um papel, né, que era para o tênis ficar bonitinho na hora que eu fosse olhar, na hora que o vendedor fosse me mostrar o tênis ali. Então, aquele papel, lixo, eu vou jogar fora. Mesmo dentro da caixa, o meu tênis veio dentro de um saco. Aquele saco é lixo, eu vou jogar fora. Quando eu fui pagar, fui lá no caixa pagar, quem me vendeu o tênis no caixa, né, me deu uma nota fiscal. Aquela nota fiscal vai virar lixo, eu vou jogar fora. Então percebam a quantidade de lixo foi produzida a partir do momento que eu comprei um par de tênis. Gente, isso é muito sério. Então, o consumo ele está diretamente ligado à quantidade de lixo a ser descartada. Outra coisa simples, eu fui no restaurante. Fui no restaurante, ali eu pedi um prato, né? Mas eu não comi tudo. E aí, aquele resto de comida é lixo. É lixo orgânico, tá certo, mas é lixo. Tá? Então, eu fui no restaurante, mas ainda simples, o restaurante criou o lixo orgânico, mas é lixo. E isso, gente, nós podemos levar para várias outras questões, tá, de consumo, ok? Então, o consumo, ele parece algo simples, mas ele é algo muito sério e que termina sendo perigoso inclusive para a nossa saúde. Por quê? Porque está sendo gerado lixo. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiramente, um consumo consciente. Tá? Eu preciso de fato daquela coisa, eu preciso consumir aquilo naquele momento, sabendo que vai se gerar um lixo. E mesmo, tá bom, precisei. Como é que eu vou descartar aquele lixo? Isso também nós vamos ver daqui a pouco.
antes da primeira Revolução Industrial, e aí vocês precisam saber o que é Revolução Industrial. Revolução Industrial é quando algumas coisas na indústria mudam muito rápido, ou mudam de forma brusca, de forma muito consistente, e aí a forma de produzir muda, tá bom? Por exemplo, a Revolução Industrial provocada pelo computador. É uma Revolução Industrial, muita coisa mudou a partir do computador, tá bom? A primeira Revolução Industrial, antes dela, o lixo produzido nas cidades era composto basicamente por elementos orgânicos, que são justamente aqueles que eu falei, que eram mais fáceis de serem descartados. Além disso, o número de habitantes era menor. Então, na primeira Revolução Industrial, o número de habitantes era menor, principalmente nas cidades, tá bom? Por quê? Porque na cidade é onde se mais produz lixo. Assim como os centros urbanos, assim os moradores apenas enterravam os resíduos no próprio quintal. Como eu falei, o lixo orgânico é o mais fácil de ser descartado, então os habitantes simplesmente enterravam o lixo ali no quintal e eles eram absorvidos pelo solo. Sanitariamente, essa ação é positiva, pois corresponde a uma medida preventiva contra a dispersão de doenças e evita a presença de animais hospedeiros, como os ratos, baratas, moscas, entre outros. Pois é, o lixo orgânico ele tem esse risco, tá? De juntar rato, barata, mosca, entre outros. Então, a forma correta de descarte, simplesmente enterrar. Evita-se muito problema com isso. Além disso, o lixo orgânico, ele pode trazer doença. Por quê? Porque ali vai apodrecer. Então, ele vai juntar fungo, vai juntar bactéria, pode juntar alguns vírus e isso pode contaminar aí o ser humano, tá bom? E aqui nós temos uma imagem de como o lixo era coletado antigamente. Como era coletado antigamente o lixo? Numa carroça puxada aí por um animal e o lixo era depositado nessa carroça. Esse era o que podemos chamar aí, entre aspas, do nosso atual caminhão de lixo. Mas não era um caminhão, era uma carroça que saía coletando o lixo das pessoas. O lixo fica mais evidente nos países subdesenvolvidos, onde muitas vezes não existe um sistema de coleta. Um grande problema que as cidades podem enfrentar, e olha que nós tivemos experiências não muito distantes de nós em tempos, de cidades que tiveram dificuldade na sua coleta de lixo por questões diversas. E isso gerou um problema muito grande, porque o lixo vai se acumulando aí nas vistas das pessoas, né? Onde as pessoas vêm, nas portas das casas, né? Elas terminam fazendo alguns terrenos aí de lixões e isso é um problema muito sério, ok? O lixo não é somente um problema de caráter ambiental, mas também de saúde e qualidade de vida. Desse modo, a sua coleta configura como um dos principais serviços públicos. Tá? Se tem um serviço que é essencial, esse serviço que não pode faltar de forma alguma é a coleta de lixo. Por quê? Porque o lixo ele pode provocar diversas doenças. Pode contaminar os rios, pode contaminar os mares, contamina o ar, contamina tudo, tá bom? E pode causar doenças nos seres humanos, nos animais, doenças sérias, doenças graves. Então, é um serviço extremamente essencial, é o de coleta de lixo. E outra coisa, quem é que não gosta de estar num ambiente limpo? Todo mundo gosta. Nas cidades que dispõem de coleta de lixo, esse é deslocado para um lugar específico denominado de lixão, onde ficam concentradas enormes quantidades de detritos que se encontram a céu aberto. Porém, existem também os aterros sanitários, lugares destinados a armazenar o lixo. Nesse caso, os resíduos são enterrados. Então, nós temos dois lugares para colocar o lixo. O primeiro deles é o lixão, tá? Só que o lixão não é a forma correta de descarte. Por quê? Porque ele fica ali
a céu aberto e isso gera muito problema, principalmente relacionado ao mau cheiro. E a outra forma que está sendo mais utilizada, principalmente nas grandes cidades, são os aterros sanitários. O lixo ali, ele é enterrado, mas não pense que isso não tem problema, porque tem problema sim. Tem um problema, claro, de infraestrutura, porque tem que ser um lugar adequado para isso, e tem um problema também, dois, na verdade, o que se chama chorume, que é o líquido que sai ali do lixo, que é altamente tóxico, e também os gases que esses lixos liberam, porque não pensem que não libera, porque libera gases também. Só que esses gases, eles podem ser reaproveitados, tá bom? Então, tem aí uma questão de reaproveitamento desses gases, que é uma forma de se aproveitar, consequentemente, claro, o lixo. Os dois tipos, lixão e aterro sanitário, de depósitos se estabelecem em áreas específicas que estão sobre fortes problemas de ordem ambiental e social. O acúmulo de lixo produz inúmeros problemas no ambiente, também as pessoas da comunidade, dentre muitos, os principais são disseminação de insetos não hospedeiros de doenças, que são hospedeiros de doenças, decomposição de matérias orgânicas que gera um odor desagradável e produz um líquido ácido de cor escura denominado de chorume. Esse é absorvido pelo solo e atinge o lençol freático, tornando-se poluído, no caso do lençol freático. Contaminação do solo com produtos tóxicos e das pessoas que estão em contato com esses produtos tóxicos. Então, nós temos aí um problema de inseto e de animais. Nós temos aí a decomposição que produz aí o chorume, ok? E contamina o lençol freático e também a contaminação do próprio solo com esses produtos tóxicos. Então, estão aí alguns dos principais problemas com o lixo. Também, deslizamento de encostas, quando o lixo é descartado em encostas, assoreamento dos mananciais e enchentes, o assoreamento dos rios, ok? E dos mananciais dos rios. Também enchente, por quê? Porque entope as galerias e, consequentemente, nós temos aí um risco maior de inundação, principalmente nas cidades. Armazenamento de materiais que não são biodegradáveis, então, muito plástico que o solo não absorve. Além de estragar a paisagem, né? Fica muito feio um ambiente sujo, ok? Outro ponto, não menos importante, está na questão social decorrente dos lixões, que tornaram uma prova viva da exclusão social e degradação humana. É comum nesses locais, a presença de centenas de pessoas que diariamente vão em busca de materiais e objetos que possam ser vendidos para o processo de reciclagem, ferro, alumínio, papel, vidro, entre muitos outros, e também restos de alimentos. Ok? Então, tem muita gente que se serve do lixão para sobreviver, o que torna um lixão um problema social. Por quê? Porque aquele ambiente é um ambiente insalubre para as pessoas trabalharem, para pessoas tirarem dali o seu sustento, o seu alimento. Mas não pensem, porque isso acontece muito. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos exercitar. Primeira questão. Peço a vocês que tenham em mãos aí o lápis, o caderno e a borracha, tá bom? 5 segundos para vocês pegarem lápis, caderno e borracha. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Vamos lá. Primeira questão. O que é o lixo? Primeira questão. O que é o lixo? Tempo para vocês copiarem e responderem. O que é o lixo?
Vamos para a resposta. É um fenômeno puramente humano. O lixo é um fenômeno puramente humano. Uma vez que na natureza não existe, pois tudo no ambiente agrega elementos de renovação e construção do mesmo. Tá? Não existe na natureza lixo. Okay? Quem produz o lixo é o ser humano. Então, isso é o lixo. É aquilo que é produzido pelo ser humano que tem que ser descartado. Segunda questão. Como podemos classificar o lixo? Como podemos classificar o lixo? Tempo para vocês responderem. Como podemos classificar o lixo? Vamos para a resposta. O lixo pode ser classificado como orgânico, inorgânico, tóxico e altamente tóxico. Essas são as formas de classificarmos o lixo. Terceira questão. Como era o lixo antes da primeira revolução industrial? Como é que esse lixo era? Respondam aí. Vamos para a resposta, nosso tempo está acabando. Era composto basicamente por elementos orgânicos. Quarta questão. Quais são os problemas que o lixo pode causar? São vários, vamos vê-los aqui. De caráter ambiental, mas também de saúde e qualidade de vida. Quinta questão. Assinale verdadeiro ou falso. O lixo mal descartado pode causar contaminação do solo com produtos tóxicos e das pessoas que estão em contato. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Vamos ver. Podemos descartar o lixo em qualquer lugar da cidade. Verdadeiro ou falso? Falso. Claro que não podemos. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é lixo, observamos os tipos de lixos, analisamos como alguns tipos de lixo são produzidos e respondemos alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês. Um abraço.